reportagem da Jovem Pan News. Vamos imediatamente a Brasília. Igor Damasceno, nosso repórter, está lá. Vamos falar naturalmente sobre o universo político, mas vamos atualizar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Igor já está em tela comigo, vai trazer todas as informações, inclusive, né, Igor? A informação é que o ex-presidente vai realizar um novo procedimento, é isso? Você confirma? Oi, Caniato, boa noite a você mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda está bastante complicada. Hoje à tarde, Jair Bolsonaro passou por mais um procedimento cirúrgico, o novo bloqueio. Bom, o áudio do Igor, perfeito. Estava entendendo absolutamente tudo, quem está na rádio também, né? O áudio do Igor, o som Dolby Estéreo, mas a imagem congelada. Então a gente vai refazer o contato com o Igor e ele vai trazer as informações. Agora sim, ó, o Igor perfeito. Igor, sua imagem estava congelada, entendemos tudo, mas se você puder retomar do início, obrigado, viu? Claro, com certeza. Ao vivo é assim mesmo, mas a gente consegue. Vamos lá, Caniato. A gente falava a respeito do novo procedimento cirúrgico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que teve um novo bloqueio no nervo frênico esquerdo na tarde desta quarta-feira. O que aconteceu desta terça-feira? O que aconteceu é que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro confirmou que hoje, por volta das 10 horas da manhã, Jair Bolsonaro voltou a ter crises frequentes de soluços e engasgos que o atrapalhavam, por exemplo, a comer, falar e até mesmo a respirar. Não era para isso estar acontecendo, porque do dia 24 de dezembro para cá, Bolsonaro já tinha passado por 3 procedimentos para amenizar essas crises de soluços. Então elas até poderiam acontecer, mas não da maneira frequente e constante como aconteceu hoje de manhã. Das 10 da manhã até por volta das 2 horas da tarde, Bolsonaro continuava com essas crises frequentes de soluço. Então a equipe médica decidiu fazer um novo procedimento, 4º procedimento desde a véspera do Natal para cá, para corrigir essa situação. Durou cerca de mais ou menos 1h30. Esse procedimento ele é um tanto menos invasivo, feito com um aparelho de ultrassonografia, então pôde ser feito rapidamente. Bolsonaro já voltou para o quarto onde ele está internado desde a véspera. Bom, mais uma vez nós tivemos uma interrupção na fala do Igor, mas compreendemos a boa parte daquilo que ele iria trazer. Jair Bolsonaro será submetido a um novo procedimento, aquela crise de soluços que nós temos noticiado já nos últimos dias, permanece. Os médicos farão uma espécie de um reforço, né? Um bloqueio naquele nervo frênico. Enfim, a gente vai acompanhar os desdobramentos. O Igor segue monitorando. Qualquer novidade ele traz ao vivo aqui para a gente na programação da Jovem Pan News. A gente volta a tratar sobre a situação que envolve a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois a gente encerra aquela discussão sobre os bastidores do poder. Deixa eu só passar para o João Belutti, pedir análise dele sobre essa situação que envolve a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sempre noticia aqui a situação delicada de saúde, exames, internações. De tempos em tempos ele acaba tendo de ser submetido a esses procedimentos. Só que agora tem um agravante, né? Ele está preso, está detido em regime fechado, né, Belutti? O que é preciso considerar em relação a essa situação de saúde, o fato de ele estar preso e as dúvidas que pairam sobre a possibilidade ou não de conceder a ele a prisão domiciliar. Justamente, Caniato, até onde consta cada nova manifestação, a defesa vai lá e pede a prisão domiciliar, o home care, enfim, e isso já deveria ter sido concedido há muito tempo, né? Além da legislação prever, o quadro é evidente, até para eu que sou leigo no assunto, fica evidente que é um quadro grave e que até o Collor, outras autoridades tiveram e que a lei prevê, né? O principal é que a lei prevê que não há risco de fuga, diferentemente do que costuma constar nas fundamentações das decisões. O que a gente lamenta muito é o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, deveria somente julgar poucos casos, aparecer pouco, atuar como ator, né, como órgão político
conduzindo uma execução de sentença. Veja só, a execução da sentença poderia facilmente o Supremo Tribunal Federal abrir mão para uma das varas do Distrito Federal tocar a execução da sentença, que é o normal. A lei prevê que o Supremo possa realmente tocar a execução da sentença que ele deu, mas assim, qual que é o duplo grau de jurisdição nesse caso, né? Então, tudo nesse caso é muito esquisito. Lembrando que as primeiras medidas cautelares ao Jair Bolsonaro foram no âmbito de um inquérito, mais um no Supremo Tribunal Federal, que não é delegacia de polícia, não tem expertise e não deveria tocar inquéritos. Teve as medidas cautelares, depois teve aquela questão da tentativa de rompimento da tornozeleira, depois o trânsito em julgado a jato, na questão do chamado golpe de Estado, né, que normalmente os processos eles ficam alguns dias, até meses ali esperando o trânsito em julgado, que é o normal. Não, nesse caso, acelerou-se rapidamente para que iniciasse o cumprimento da pena, já dentro das medidas cautelares e continuasse cumprindo a pena. Então a gente espera que haja uma prisão domiciliar para que possa conduzir a questão da saúde e que o Supremo Tribunal Federal saia do holofote, saia do palco. Mas o que eu lamento muito é que tudo indica que alguns juízes ali do Supremo, Caniato, buscam esse holofote. Vide essa questão de cada visita, cada ato tem que pedir autorização para o juiz Alexandre de Moraes, que em tese já havia encerrado a jurisdição quando deu a decisão e o trânsito em julgado, mas não, insiste, agora tem que falar 30 minutos para um, 30 para o outro, a papinha deve entrar com a aveia do lado, a banana deve ser cortada na transversal. Então não é jamais para o Supremo Tribunal Federal se meter nesse tipo de coisa simples, que é a execução de uma sentença que já é questionável os fundamentos da decisão. E agora se intromete absolutamente tudo. Passou da hora do Supremo Tribunal Federal sair do foco e abrir mão da condução da execução dessa sentença, Caniato. É isso, a situação de Jair Bolsonaro, a situação de saúde do ex-presidente em destaque, ele será submetido a um novo procedimento porque a crise de soluços permanece. Mota, o que é mais importante a gente analisar, destacar a partir de uma situação que é super delicada, que nós achávamos que seria encerrado, sei lá, no fim de semana, mas assim, ontem um novo procedimento, hoje a informação que será submetido a uma nova cirurgia, ainda que um procedimento mais simples, mas para tentar chegar no objetivo, porque aquele procedimento do fim de semana, me parece, não deu certo, porque a crise continua, né? O estado de saúde de Jair Bolsonaro é grave, não há nenhuma outra forma de olhar essa situação. Ela é conhecida de todos, fartamente documentada, mas isso não faz nenhuma diferença para quem está no comando do Estado brasileiro hoje. Eu queria lembrar que o Estado brasileiro se preocupa, sim, com a saúde das pessoas. Eu queria lembrar que não faz muito tempo o Estado brasileiro mandou um avião da FAB buscar uma ex-primeira-dama do Peru, vocês lembram disso? Ela tinha sido condenada no Peru e ela recebeu asilo do governo brasileiro, além, é claro, do transporte gratuito no jatinho da FAB. Segundo uma declaração de uma autoridade, o asilo foi concedido por razões humanitárias, devido a questões de saúde. Um ministro do atual governo declarou que a ex-primeira-dama havia sido submetida recentemente a uma cirurgia na coluna e estava em recuperação. Por isso, ela não podia ficar presa. Por isso, o governo federal do Brasil mandou um jatinho da FAB buscar a ex-primeira-dama e ainda concedeu asilo a ela. Ou seja, em termos práticos, o que o governo brasileiro fez foi conceder anistia a uma pessoa que havia sido condenada pela Justiça do Peru. Ainda deu tratamento VIP. Eu imagino que a ex-primeira-dama do Peru deve estar, neste momento, cuidando da sua saúde com liberdade e tranquilidade. E é isso tudo o que a gente precisa saber sobre a preocupação do Estado brasileiro com a saúde das pessoas. Ex-primeira-dama deve estar curtindo, né? Em algum local ensolarado, tomando pisco, comendo ceviche, né? Você, Dorgan, queria escutá-la a respeito dessa situação que envolve
saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também as várias reflexões que as pessoas fazem, né? Até onde vai o cumprimento da lei, quando começa um episódio que claramente tem exagero, enfim. Muitos entendiam que a situação de saúde de Jair Bolsonaro justificaria a concessão de uma prisão domiciliar. Enfim, como você pensa? Eu acho que a lei não pode ser... Eu falei isso ontem, que a lei não pode ser vingativa, ela tem que ser punitiva. Ele tem que responder pelos atos. Eu não vejo motivo dele não responder essa pena domiciliar. Ele possivelmente precisa de um tratamento de home care. Ele, querendo ou não, ele é um ex-presidente da República, querendo o Supremo, ou sei lá... Muitos fazem um paralelo com a situação do Collor também. Ele é um ex-presidente, então assim, eu acho que eu sou completamente contra a justiça vingativa, eu não sou um algoz ali, eu acho que existe o tratado napoleônico ali de guerras, que você não podia matar as pessoas deitadas, você não podia atacar por trás. Eu sou a favor da gente de respeitar ali, independente do que for, entendeu? Porque o Supremo hoje ele enxerga o ex-presidente como um adversário, né? Como um inimigo. Está errado. Ele devia julgar ali dentro da letra da lei. Ele julgou, eu até concordo ali com o julgamento, mas não vejo motivo dele não responder isso do ponto de vista domiciliar e ele não ter o tratamento dos direitos humanos. Os direitos humanos servem para absolutamente todo mundo e isso aí sim você mostra que você é a favor dos direitos humanos, da aplicação dele, porque ele não tem que ter lado e nem cor, nem raça e nem ideologia. Então eu acho que aí tá errando demais. Eu concordo com o Bellucci que ele falou, o Supremo não precisa cuidar de tudo também, né? Definir quem vai visitar, quem vai ficar ali, isso é absurdo. A lei de execução penal ela até prevê, mas são casos excepcionais do Supremo. Então devia o Supremo regular isso, né? Isso é um absurdo.